Hoje nós continuamos a falar de Santo Agostinho e a sua definição da origem do mal. E também ele define o que é o bem. Então nós vimos que o que leva a gente a cometer o mal é fruto da nossa emoção, do nosso sentimento, descontrolado pela razão, que se manifesta por meio do livre-arbítrio. E aí, através dessa manifestação, nós podemos estar fazendo o bem ou o mal. Santo Agostinho classifica o mal de duas formas: o mal individual e o mal coletivo. O mal individual é quando você faz alguma coisa de mal para você mesmo. Então aí você está sendo o prejudicado. O mal coletivo é quando você faz mal para o teu semelhante. Quando você faz alguma coisa para o teu semelhante. Partindo dessa premissa, todos nós seres humanos fazemos o mal para o nosso semelhante, de uma forma e de outra. E aí nós temos um mapa do mal coletivo, o mal da sociedade, que vai acabar nos levando a uns fazer mal aos outros. Isso parece uma roda viva sobre isso. É muito importante a gente salientar que a noção de bem e mal em Santo Agostinho, ela tem uma conotação e uma explicação que vale a pena a gente parar para pensar a respeito disso. Santo Agostinho define o seguinte: que o bem, existem dois bens, duas coisas que você pode chamar de bem. O bem superior, que é o bem de Deus, é o bem que vem lá de Deus, e esse bem é escrito com a letra maiúscula. E existe o bem menor, que é aquele bem que nós achamos que estamos fazendo para nós. Um exemplo típico disso, né, do bem menor, é quando eu penso assim: Jesus Cristo mandou a gente fazer para os outros aquilo que a gente quer para nós. Eu gosto de cerveja e eu quero que todo mundo dê cerveja para mim. Então eu vou dar cerveja para os outros também. Esse é o que Agostinho chama de bem menor. Porque o bem menor, ele envolve tudo que existe de egoísmo, de egocentrismo e de apego aos bens materiais. Tudo que diz respeito a isso, ele chama de bem menor. E é uma coisa interessante, que ao chamar isso de bem menor, na verdade ele define que o mal, todo mal que nós cometemos, nada mais é do que o bem menor. Por isso que ele dizia que o mal em si mesmo não existe. O mal não é uma essência. E o mal também não é uma substância. Então ele não existe. Ele não pode ser avaliado. O que existe é o que ele define como bem menor. Definindo dessa forma, ele encerra a análise dele dizendo que o mal nada mais é do que a corrupção do bem, ou, se você preferir, o bem mal interpretado. Nós interpretamos de maneira errada o bem, e o que nós achamos que é o bem, na verdade, é o bem menor, que ele chama de mal. E essa definição é uma definição muito clara para a gente entender o que é bem e o que é mal. Porque existe uma dúvida muito grande entre nós, seres humanos. Para nós, o bem e o mal não é um conceito absoluto, ele é um conceito relativo, porque bem e mal depende muito da referência que você usa. Se você usa que a sua referência de bem é o seu bem-estar, então tudo que você fizer em nome do seu bem-estar e em favor do seu bem-estar é bom, é bem. Tudo que você faz para tranquilizar, apaziguar a sua consciência é também um bem que você está fazendo, mas você pode definir esse bem como sendo o bem menor, porque não tem sentido isso, né? Não tem sentido você desejar uma coisa para você que te faz mal, que te leva à ruína, muitas vezes à ruína física, inclusive. Então, como não há essa substância mal, na linguagem de Santo Agostinho, o mal não existe. Não há o mal. Algum espírito disse, eu não me recordo em qual livro está, me perdoe, eu não me recordo, que a escuridão das trevas, na verdade, não existe.
porque a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Tanto que os cientistas, eles não medem a escuridão, eles medem a luz. Porque se está completamente escuro o ambiente, a luz é zero, não há luz. Então vejam que fazendo essa comparação, a gente consegue entender muito bem esse conceito agostiniano de que é o bem. E a terminar com essa relação que a gente tenta explicar sobre o conceito de bem na nossa opinião. O bem, um B maiúsculo, ele é o bem divino. Mas aí você pergunta, mas como é que eu vou identificar o bem divino? Porque a gente precisa saber. Então o bem divino, ele foi muito bem exposto por Jesus Cristo, que está lá no Evangelho, que você pode estudar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele te dá um grande leme para você poder entender o que é o bem maior. O que é que você deve fazer para ajudar e socorrer o seu próximo e contribuir dessa forma com o bem maior. Então nós temos que ter consciência disso, de que precisamos aprender o que é o bem maior, aprender esse bem maior, exercitar esse bem maior, para que a nossa inteligência consiga dominar a nossa paixão, consiga dominar a nossa emoção, e nós possamos então a fazer o bem maior e deixar o bem menor de lado, porque não é o caminho que nos leva a tal salvação. O próprio Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é um fato. Ninguém vai até o Pai, nosso Criador, se não for através de Jesus Cristo. E através dele, não é que ele tem que vir aqui nos salvar. É nós seguirmos o caminho que ele traçou. Então esse conceito de Agostinho, do bem e do mal, ele é perfeito para a gente entender qual deve ser o nosso comportamento. E lembre-se, não existe como controlar a nossa emoção no atual estágio que nós estamos. O que nós podemos fazer é controlar um pouco, diminuir a sua ferocidade, aprimorando os nossos conhecimentos em busca e em torno desse bem maior de que fala Agostinho. Essa, então, é bom a gente ter essa consciência da busca desse bem maior. Essa visão de Santo Agostinho, que foi uma visão extraordinária, ela eliminou aquele problema que os cristãos tinham no início, até Santo Agostinho, tinham de que qual a origem do mal. Existe também, até uma coisa interessante que eu vi hoje, as controvérsias de Epicuro, que é interessante como que as pessoas raciocinavam na época. Porque Epicuro fazia o seguinte questionamento: se Deus é bom, ele não pode ter criado o mal. Se ele criou o mal, então ele não é bom. Então, controvérsias como essa que existem era um pandemônio na época. Ninguém conseguia explicar isso e Agostinho foi o primeiro a dar essa explicação e acabou. Depois esse assunto do mal não se discutiu mais, porque Agostinho explicou: nós que causamos o mal, nós que damos origem ao mal. E mais interessante ainda, o mal não existe. O que existe é o que nós chamamos de bem menor, que é esse bem que nós não conseguimos encontrar uma definição única para todos os maus. Quando eu digo assim, que eu acho que o que eu acho de bem é diferente do que você acha de bem, para você o bem tem uma conotação diferente, é porque nós estamos usando o bem menor, não o bem maior. No bem maior não tem controvérsia, não tem opinião diferente, e nós estamos trabalhando em rumo a isso, a essa conquista, a esse aprendizado. Para isso nós temos Santo Agostinho. Então fica aqui o grande mérito de Santo Agostinho de ter afastado essa ideia, principalmente as ideias maniqueístas, que ele rebateu prontamente com a existência de dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. Ele rebateu isso, destruiu essa ideia, e depois de Agostinho, o maniqueísmo entrou em queda forte mesmo, porque não tem como se sustentar uma ideia daquela. E a ideia de Santo Agostinho, ela se mantém praticamente até hoje. Nós, seres humanos, é que escolhemos o bem e o mal. Ainda, nos dias de hoje, existe um pensamento, vamos dizer assim,
muito comum de se encontrar nas pessoas, que você faz a opção pelo bem e pelo mal, e essa opção sua é que vai definir se você fica do lado de Deus ou do lado do diabo. Não é o diabo que te leva para o mal. Ele só faz o quê? A famosa tentação. Ele tenta você para que você escolha o mal. A escolha, no entanto, ela é sua. Isso é bom a gente frisar isso. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Nós escolhemos o caminho do bem ou o caminho do mal. Nós sabemos hoje que existe dois caminhos para você evoluir. O caminho do bem e o caminho do mal. Você escolhe qual você quer seguir. Mas, repito, a visão de Agostinho, ela deixa bem claro que o mal em si mesmo não existe. Não é uma substância, não é algo palpável, não é algo que esteja à nossa disposição para ser medido e avaliado. O mal, ele está dentro de nós. O mal, segundo Santo Agostinho, que é a corrupção do bem maior, está dentro de nós, faz parte de nós, é intrínseco ao ser humano. E nós expomos isso aí porque não conseguimos dominar as nossas emoções. Santo Agostinho marcou um período muito bom, muito útil do cristianismo. Foi assim uma ideia e uma mentalidade maravilhosa, e ele nós podemos dizer assim, com toda certeza, que ele foi o grande salvador das ideias cristãs que estavam contaminadas na época pelo maniqueísmo. O diabo, naquela época, só para poder esclarecer, ele era visto como um personagem natural, normal, mas não era um personagem valorizado pelas pessoas. Cristão nenhum dava importância para o diabo. Ele era simplesmente ignorado. Mais tarde é que ele foi supervalorizado, mais precisamente em 987, se não me falha a memória, ou 985, que ele surgiu como um ser que existe, mas até então ele não tinha função nenhuma na sociedade. Ninguém se incomodava com ele. A preocupação dos cristãos, dos católicos, naquela época, era realmente como praticar o bem, para que você pudesse chegar até Deus. Era essa a preocupação básica. Depois é que foi desvirtuada isso. Então é bom salientar qual é a visão que as pessoas tinham do diabo naquela época, porque nós vamos falar dessa visão. Se não no próximo vídeo, no outro vídeo, nós vamos falar sobre o surgimento do diabo, que deu origem a uma parafernália toda aí na humanidade e que acabou culminando com a Idade Média, que é a idade da escuridão da humanidade. Né? Nós vamos falar disso mais para frente. Por hora, nós ficamos por aqui. Finalizamos a nossa apresentação do bem e do mal e salientando mais uma vez que a nossa preocupação foi mostrar que Santo Agostinho preservou a imagem de Deus trazida por Jesus Cristo. Ele corrigiu vários desvios que o maniqueísmo estava trazendo para dentro do cristianismo. Não fosse Santo Agostinho, seria muito difícil a gente hoje entender Deus, como Jesus Cristo explicou. Fica aí a contribuição desse grande homem, desse grande espírito que é Santo Agostinho, que inclusive faz parte da equipe do Espírito da Verdade, que nos trouxe o Espiritismo, já no século XIX. Então ficamos por aqui, agradecemos mais uma vez, deixe dúvidas e perguntas que nós temos prazer em responder. Graças a Deus.